O projeto MMTC é um projeto promovido pela Associação Industrial do Minho e que tem por objetivo reconstituir partes da história das tecnologias e dos sistemas de informação em Portugal. Nesse âmbito, o projeto recolheu os testemunhos orais de muitos dos protagonistas, não de todos, mas de uma boa coleção de protagonistas, procurando perceber as histórias associadas ao processo, as ligações entre as várias histórias e como é que uns episódios influenciam outros episódios. O projeto decorreu nestes últimos 2 anos, com várias iniciativas e, no final, foi reunida pela primeira vez em Portugal uma coleção significativa, sob o ponto de vista museológico, de equipamentos pertinentes das últimas décadas ou do último século da história das tecnologias de informação em Portugal. Uma das atividades principais do projeto foi a gravação em vídeo de entrevistas com alguns dos protagonistas importantes das tecnologias de informação em Portugal nas últimas décadas. Essas gravações foram transcritas e as entrevistas publicadas num livro que representa uma das primeiros contributos deste género para a memória e para a história dos sistemas de informação em Portugal. Havia grandes expectativas porque estava-se à espera do primeiro computador que iria ser entregue à Universidade de Porto, um Elliott 1100. A atração daquela grande máquina era tão grande que a gente fazia bicha para poder ter acesso ao monstro. A informática é uma palavra que também aparece introduzida em português por volta dos anos 70. Falava-se em coisas esquisitas, tais como, por exemplo, cérebros eletrónicos. E se compararmos com os meios que hoje temos em cima de qualquer secretário e os que havia na altura, a qualidade
das utilizações, estou a falar por mim, não tem comparação com a qualidade quer do hardware, quer do software. O 803 tinha 8K words de memória, que era o máximo que aquele computador podia ter, visto que a zona de endereço das instruções tinha 13 bits, não dá para mais de 8K. Para o mercado dos Estados Unidos e outros mercados, América Latina, Europa do Leste, etc., o produto era fabricado em Portugal. A IBM, não haja dúvidas que era um potentado. Hoje não é, mas era. Era. E a assistência que nós tínhamos, a informação, tudo era completo e não havia problemas. Se o nosso departamento fosse designado como sendo de informática industrial, também o título estaria bem. Na medida em que existia um departamento de informática, optou-se por um contraste maior, designando de eletrónica industrial. O PC. Nós, os primeiros PCs que encomendámos para o banco foi o que se chamava o 3270 PC, que era um PC que a ligação, a emular o 3270 era muito fácil. Naquela altura não era a gente liga e não era assim, era preciso fazer comando, etc. A banco fez uma tentativa de lançar um computador portátil, um personal computer mais corretamente, e teve algum sucesso, só que começaram a aparecer os personal computer com em lugar de ser circuitos discretos, circuitos muito mais integrados. O processamento da secretaria passou a ser feito no computador e a partir dessa altura houve horas extraordinárias, inclusive durante alguns dias o computador trabalhou dia e noite, o que para a altura foi considerado um feito muito importante. Eu lembro-me que no final de 82 nós estávamos a fazer qualquer coisa como perto de 1000 ou 2000 computadores por dia, tudo para o mercado americano. Como entretanto se tinha acumulado um conjunto muito vasto de experiência em Portugal na resolução dos problemas que eles apanhavam, porque os problemas, no fim de contas, eles apanhavam nos Estados Unidos, mas a montagem era feita aqui. E, portanto, isto vinha cá ter, não é? As dificuldades todas que eles tratavam nos Estados Unidos, muitas delas tiveram soluções portuguesas, porque eles eram montados aqui. Quando eu entrei já era os datacentros. Aliás, fui entrevistado ao lado por sem saber que estava lá de um computador. Estava nessa altura habituado aos computadores que enchiam salas, não é? O professor Leite Braga, que estava aqui a organizar as suas equipas, desafiou-me para lançar a área de informática. E a Universidade do Minho assumiu claramente o avançar com um curso no domínio da informática, um curso de raiz. Havia coisas comuns que se falhassem, como a power, a eletricidade. É evidente que a máquina não funcionava. Se as temperaturas estivessem muito altas, acima dos 23 graus, a máquina não funcionava. As capacidades de memória eram extremamente baixas, 8K. Quando um gajo tinha 16K, já era o fim da macacada, o fim do mundo e tal. Outra atividade promovida pelo projeto integrou-se na grande exposição Engenho e Obra que decorreu em Lisboa. Ao longo do tempo da exposição, promovemos um ciclo de seminários em que participaram mais de 40 oradores e nos quais se discutiram 7 temas específicos da evolução dos sistemas de informação em Portugal e de que resultou uma publicação em livro.
Muito obrigada, professor Inácio Oliveira, nos cálculos para a consulta que nós na altura estava em construção. Ao nível da programação, porém, já me surpreendeu a inusitada permanência em certos técnicos do que poderia chamar-se filosofia cartão, até muito depois da sua desaparição. O computador Santa Rezenda, máquina da geração, com uma memória de capas de 35 bits, instalada em 59, permitiu um salto tecnológico significativo. Eu falei uma vez com o Soares Davi, eu manifestei preocupação que aquele computador não tinha quase funcionamento, estava ali parado. E de vez em quando lá chegavam os indivíduos com os cartões, parou. E depois, ele dizia aos ouvintes, por cada bocadinho que nós utilizamos, pagamos muito largamente o vosso computador. Não se preocupe com isso. Não era de qualidade. Ao fim de 10 horas estava tudo estragado. Depois, pronto, acabou-se a NCR portuguesa, consegui ir para os Estados Unidos e comecei outra vez. Este printer a bater era qualquer coisa assim, tac, 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 tac. Quantas linhas é que saíam de cada vez? 120. Ouviram o ritmo? Tac, 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 120 linhas. Dentro do Centro de Cálculo Científico, a Fundação comprou inicialmente um IBM 1620. Como linguagem de programação, embarámos-nos de tentar fazer uma análise estatística dos diferentes heterónimos do Fernando Pessoa. Eu devo dizer que para mim o mais espetacular no NCR não era a impressora de linhas, era a fita perfurada a voar literalmente. É bom notar que o 360-44, na altura em que estava instalado no técnico, representava um computador de alto avanço em relação à média. Na semana seguinte fui lá e quem me recebeu já não foi o rapaz, foi o comandante. O comandante disse assim, só lembra você, desculpe, pá, mas não pode ser, pá. Você tem o meu melhor programador há 15 dias e ele ainda não fez nada. Disse, olha, o mais que eu lhe posso fazer é dar-lhe acesso a um 360-30 da Marinha. Há um importante professor que eu não vou dizer o nome, e muito poderoso na altura, que se vira para mim e diz, essa história dos computadores, isso é como a minissaia, pá, isso são modas. Os códigos meteorológicos, quer de informação de superfície, quer de informação de altitude, são sucessões de grupos de 5 algarismos. Portanto, eram essas sucessões de grupos de 5 algarismos que vinham nessa fita perfurada. A grande inovação do computador era que explorava um barramento contínuo, portanto tinha na parte de trás um barramento contínuo, e sobre esse barramento funcionava um conjunto de módulos que se encaixavam. Tentar que em Portugal houvesse um computador nacional que fosse possível, de facto, levar a uma informatização maciça do país. Utilizar esse conceito não para realizar um computador pessoal, mas a minha ideia inicial não era essa, era utilizá-lo em instrumentação, utilizar microcomputadores em instrumentação. E não havia dinheiro para comprar computadores. E como não havia dinheiro, a gente decidiu construí-los. E esta foi a motivação original. Na prática, os trabalhadores da Messa foram todos para o desemprego. A Messa desapareceu. Portanto, e a equipa, como lembro na altura, até teve a hipótese de vender a tecnologia por fora. Há um pioneirismo e há experiências, inclusivamente, umas individuais, outras institucionais, que forma ainda hoje, talvez, o motor mais forte do futuro, das políticas do futuro. Praticamente a nova classe empresarial que nós temos no fim da década de 90 em Portugal a fazer coisas diferentes, passou
ou tocou em algumas das organizações do Unesco. Eu lembro-me muito bem de que era o único espaço onde nos juntávamos pessoas de muitas proveniências, com experiências diferentes, para discutir coisas e pensar como é que víamos, e geralmente víamos em grande, o futuro. A demonstração de que era possível, em Portugal, fazer investigação, humildemente, sem medo, investigação que nunca tivemos o drama se era fundamental, se era aplicada, se era desenvolvimento. Como nós dizíamos, nem é fundamental, nem é aplicada, é fundamentada. A cultura da instituição era que a instituição tinha, não era um objetivo em si, a sua existência, não era um fim, era um meio de transformação. A nossa participação no INEST realmente trouxe-nos algo absolutamente fundamental para o desenvolvimento. Passamos a estar numa instituição verdadeiramente nacional. O arranque deu-se para estes projetos de eletrónica, que rapidamente teve uma forte adesão da pequena indústria que havia. Portanto, estou-me a lembrar, nessa altura era a Timex, era o Centro de Estudos de Telecomunicações de Aveiro. Que as coisas realmente não mudaram tanto, mudaram foi a forma como nós olhamos para elas, como nós as sentimos, como as pressentimos. A nível europeu, nós fomos a primeira empresa independente, portanto, a ter um sistema cá de câmbio. O seminário promovido em janeiro de 2005 pelo projeto foi a primeira reunião científica em Portugal promovida à volta do tema da memória dos sistemas de informação em Portugal e teve contributos importantes. Numa das sessões do seminário, aproveitou-se também para recordar duas personagens importantes da história do norte de Portugal. Não é uma coisa que vive em função do passado, mas é uma coisa que vive em função da nossa capacidade de conhecer. Para alguém ficar na história, e é preciso que haja alguém a escrever a história e a tomar nota da história. Tudo que foi feito em Portugal foi feito ao nível das empresas e das instituições. Quer os Estados Unidos, quer o Reino Unido, tiveram como primeiros intervenientes na construção e desenvolvimento dos computadores as universidades. Eu estou aqui a falar na ocupação principal, que é recolher histórias segundo uma determinada temática. Estamos a tentar usar a tecnologia para alimentar o hábito de contar e ouvir histórias e de registá-las para o mundo de Portugal apresentava em 1950 os níveis de literacia do Reino Unido 100 anos antes, e isto é um peso histórico muito grande que naturalmente temos que ultrapassar. O museu tem 5 funções principais, que é recolher, registar, preservar, investigar e divulgar, com o objetivo de preservar a memória coletiva. Até 2010, cerca de 80%
das tecnologias que serão usadas pela sociedade são, sobretudo, novas tecnologias. Não é uma temática somente do passado, não é uma questão mera de reconstruir o passado, é, sobretudo, uma temática do futuro. Portugal foi um dos primeiros clientes da IBM. Quanto importantes são os museus virtuais de informática, quanto importantes são as coleções virtuais, os grandes grupos económicos e as tecnologias de informação. Todos tentaram e acharam que era uma mina de ouro, nenhum teve sucesso. Um pouco por todo o país, e às vezes eu encontrava pessoas, alunos de Economia, de Arquitetura, e quando eu digo que sou da Faculdade de Ciências, eu tive lá um grande professor, o professor Jeremias. Quer dizer, foi, efetivamente, marcou-se, porque ele, de facto, dedicava-se, era ouro. As questões de conservação da hora, das observações simultâneas com a Alemanha, são todo o caminho para o GPS, para as transmissões do feixe, etc, etc. Em que o Porto esteve sempre na primeira linha. O professor Rogério foi o primeiro professor a ocupar seriamente da nossa marca em Portugal. Sou extremamente aberta, um cavalheiro entre os velhos tempos. Uma das coisas que ele nos deixou, para a ciência do computador, e que nos deu condições na altura, logo de início, para nós desenvolvermos, foi o ótimo do Zé. Falar de matemática é falar de uma coisa complicada, em termos pessoais e profissionais, de facto, como o Pedro disse, é uma coisa que também me marcou muito. Porque éramos supostos trabalhar numa empresa de informática e chegámos e para o nosso grande escândalo os computadores. Também é verdade que, hipoteticamente, se Eduardo mesmo não tivesse encontrado o Walter Machado, enfim, a alternativa que poderia ter existido, mas não teria sido aquilo que foi, seguramente. Aliás, aí, talvez foi o expoente máximo daquilo que eu e os meus colegas dizíamos do professor Alcomir Machado. Foi o professor que menos nos ensinou, mas com quem nós mais aprendemos. Com mais de 600 peças diferentes e reunindo alguns dos computadores ou sistemas das configurações de computadores mais importantes dos últimos 50 anos em Portugal. A exposição promovida pelo projeto permite olhar a evolução das tecnologias de informação nos últimos 150 anos. Não é só a questão dos computadores, e é interessante verificar que temos aí os primeiros computadores instalados em Portugal, mas também com ênfase especial sobre a mecanografia e mesmo sobre as tecnologias de escritório dos finais do século XIX.
questão de tecnologia, mas acima de tudo de histórias. Por estas máquinas passaram pessoas, desenvolveram-se ideias. Quando em 86, creio eu, 85, o Steve Jobs levou um pontapé e correram da Apple, ele disse que ia fazer o melhor computador do mundo e fez. Em Lisboa chegou a produzir 10 mil máquinas destas por dia. E venderam-se milhões destas máquinas. Portanto, temos que reconhecer que estas máquinas eram, acima de tudo, um enorme sucesso de máquinas. E foi um homem de Braga, chamado Engenheiro Boeso, que resolveu esse problema técnico através de uma empresa de Braga chamada Datamatic, que é onde nasce empresas que todos vocês conhecem como a infologia e depois a primavera que nasce da infologia. A Datamatic chegou a tentar fazer um computador português, chamava-se Datamatic. Foram produzidos 3 ou 4. Esta é uma máquina enorme. É o Univac, uma máquina típica de finais da década de 70. Eu não tenho certeza, mas julgo que foi nesta máquina que foram processados aquelas primeiras eleições a seguir ao 25 de abril. No entanto, se tivesse sido posto a trabalhar quando veio para Portugal, teria sido uma máquina sensacional. Porque o Sigma 5 foi das máquinas mais espantosas para cálculo vocacionado de finalidades técnicas que foi desenvolvido. Esta máquina aqui é um Univac dos anos 60. Eu vi-a a trabalhar em 1980 e pouco ainda. Quando a vi na Marconi, fiquei maravilhado por estar a ver um dinossauro a funcionar. A máquina que ia levando a IBM à falência, esteve mesmo por um fio. Foi tão complicado fazer esta máquina, foi tão ambicioso fazê-lo, que na realidade, enfim, os historiadores reconhecem hoje que a IBM esteve próximo de poder ter quebrado na altura se isto tinha falhado. Esta era a máquina dos serviços mecanográficos do Exército durante o tempo da Guerra Mundial. Havia uma máquina destas em Angola. Isto trabalhava com fita perfurada, então tinha 2 leitores de muito alta velocidade. Aliás, vê-se aqui o resto de uma fita perfurada. Ao contrário destas coisas que a gente tem hoje, isto tinha eletrónica que se podia ver. E mais que ver, podia-se apalpar. Isto é eletrónica. Esta máquina foi comprada, era dito ser um pequeno computador nos anos 60. Foi comprada por Lenec para cálculo matemático. Este é um software de 1920, eu repito, 1920, para separar cartões. Tipicamente clientes disto, a administração pública americana, particularmente a partir dos anos 30, a Segurança Social, caixas registradoras. Bom, servem para 2 coisas fundamentais. Primeiro, para o patrão saber quando é que vão à caixa. Por isso, pim, tocava a campainha. Primeira coisa absolutamente fundamental. Mais, algumas tocavam em campainhas diferentes conforme o empregado. O patrão sabia que estavam a mexer na caixa. A segunda, isto nunca consigo abrir isto, mas tinha aqui um rolo de papel dentro, um mecanismo de impressão e fazia a fitinha, o audito das transações, como nós chamamos hoje. E permitiu ao patrão conferir as contas. Como devem imaginar, qualquer vendedor da NCR que entrasse numa loja e que dissesse que era da NCR e queria falar com o patrão, fica o destino marcado. Este telégrafo é anterior ao telégrafo de Morse. A fita não era perfurada, como no Morse. No Morse, os furinhos. A fita era mesmo escrita. Está aqui uma cabeça de impressão com caracteres. O piano é o teclado. Passado uns anos, esta tecnologia foi substituída pela tecnologia das teclas das máquinas de escrever.